Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola. Hoje é pré-jogo, hoje é dia de fazer história, beleza? A gente vai falar muito aí do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que joga contra o Vasco pela Copa do Brasil. Mas tudo isso é após a vinheta, não sai daí não, tem muito assunto bacana, beleza? Cuide, vamos embora. E é isso aí, galera, já chega, deixa um like, se inscreve no canal, né? Ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Eu já queria começar com o som da torcida aí, solta o cântico da torcida para dar aquela estigada, que hoje é dia de fazer história. Vamos ouvi-lo. E é isso aí, é nesse clima, né, que a torcida do CSA hoje se encontra para enfrentar o Vasco da Gama. Seja muito bem-vindo, Luiz, boa tarde. Hoje é dia de azulão e, como eu falei, hoje é dia de fazer história. Seja muito bem-vindo, Luiz. Valeu, Raí. Boa tarde a todo mundo que nos assiste, boa tarde à grande massa azulina que nessa noite enfrenta o Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil, as oitavas, né, da Copa do Brasil aqui em Maceió. Grande jogo, energia positiva, a torcida. Se o time tiver com a energia que a torcida tá, aí, na verdade, será um grande jogo, viu? Um baita jogo, vamos ver. Hoje vai ser coisa pra cinema. Ó, Luiz, eu não sei se você já olhou no Instagram, é só o que fala. A torcida tá preparando uma festa diferenciada. Eu já vi que o pessoal botou lá um refletor, uns canhão de LED, o nome eu acredito que seja esse. E todo mundo pedindo que a todo momento chegue cedo, porque a Mancha Azul preparou uma festa. Eu já falei, mas vou dizer de novo, é coisa pra cinema hoje. Eu tô empolgadíssimo, é 2-0 fora o forró. Hoje é dia de fazer história, cara. Hoje tem que botar o Vasco pro lugar dele, como diz o ditado, né? Hoje vai dar CSA. Esse jogo, qual a sua expectativa, Luiz? Aí fala um pouquinho aí da expectativa para o jogo de hoje. Aí, dois times muito parecidos pelo que desenvolve nos seus campeonatos. CSA pela Série C, o Vasco pela Série A. Sinceramente, os dois não vêm bem pelo Campeonato Brasileiro. Não consegue desenvolver aquele futebol que a torcida espera, tanto o CSA como o Vasco. E para o jogo de hoje é um outro campeonato, é Copa do Brasil, é uma outra forma de jogar, um outro planejamento, essa é a verdade, porque são jogos de mata-mata, não é, Raí? Não é um campeonato de pontos corridos. Aquele que ganhar avança e o que perder fica. É um jogo muito estratégico, pelos dois lados. Aquele que tiver melhor fisicamente e aquele que assimilar melhor aquilo que foi treinado vence o jogo. Mas eu espero que o CSA hoje, na verdade, mostre a força que teve, assim como teve diante do Grêmio. Se o CSA tiver aquela mesma postura, aquela mesma força de vontade e o capricho na marcação e no passe de bola, tendo a bola no pé, eu acho que o CSA deve sair na frente nesse confronto. Não, vai ter que sair. Eu vou falar logo de dinheiro, Luiz, porque quando a gente fala de sair na frente, tem que ter um incentivo, né? Cota... não para esse jogo, né? Para quem passar de fase, 4.700.000 reais. Ia cair muito bem nos cofres do Centro Esportivo Alagoano, né, Luiz? Irá cair muito bem nos cofres daqui do CSA, porque é uma boa receita, não é, Raí? Cada vez que o time vai avançando na Copa do Brasil, a receita vai aumentando. E 4.750.000 reais é um bom dinheiro para um time que vem, incrível que pareça, Raí, todos os dois vêm de uma recuperação judicial, tanto o CSA como o Vasco. Cai bem em qualquer clube, né, que passa por essa situação. E eu espero que o CSA possa fazer valer do seu futebol para então garantir essa receita no cofre do clube. Vamos esperar, será bom de ver e estamos nessa expectativa aqui imensa por esse jogo. Tu falou aí, Luiz, em fazer valer. O Vasco, né, vem pressionado, de 5 jogos sem vencer, ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro.
foi eliminado recentemente agora da Sul-Americana. Será que isso tem um certo peso no jogo? Pesa muito pelo time que é um grande time, é um time de uma torcida imensa, a torcida do Vasco, sabe, Raí? Tanto é que hoje, aqui no estádio Rei Pelé, esse setor aí que pertence ao Vasco, esses ingressos liberados, vai estar preenchidinho também. E é um time que não consegue, Raí, desenvolver o futebol, aquilo que a torcida espera, certo? Portanto, o Vasco vem aí beirando a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O CSA também, como a gente vê, não consegue adentrar aos outros para o mata-mata da Série C. E será um jogo muito parelho, na verdade, muito parelho. Eu vejo que o CSA, pelo fator de estar em casa e com a força dessa torcida azulina, que é uma torcida que faz muito barulho, bota o time muito para cima, eu acho que a motivação do CSA está mais encaixado, está mais caprichado. Eu estou numa expectativa muito grande pelo jogo. E eu acho que o CSA, sinceramente, está, apesar do momento que vive também, que não é um bom momento, mas eu acho o CSA, para esse jogo, mais inteiro que o Vasco. Ô Luiz, vou falar um pouquinho da estreia do novo treinador, né? O Márcio Fernandes chegou aí segunda-feira, foi apresentado e disse que vai manter, eu fiz até um recorte aqui, a base que vinha com o Igor Magalhães, né? Eu vou trazer a provável escalação, mas fala um pouquinho aí da estreia do novo treinador do CSA. Aí eu não sei qual o problema que houve com o Igor Magalhães, certo? Porque a base é a mesma. O técnico chegou, vai manter a mesma base. E aí, no caso, eu não via um problema de comissão técnica. Se vai manter a mesma base, praticamente eu acho que é o mesmo time que o Igor Magalhães escalou no último jogo. Eu acredito que a motivação é uma motivação diferente, né? O treinamento, eu não sei que treinamento o Márcio Fernandes deu e que tática ele montou para esse jogo, mas esperar para ver, desejar ele boa sorte no CSA, já falando para ele que ele está comandando um time de uma camisa muito grande aqui em Maceió, certo? É um time de uma torcida inacreditável, a torcida do CSA, e se ele abraçar essa causa como ele já abraçou e ele assimilar como técnico a grandiosidade que esse time tem, sinceramente, é muito bom para ele, para o currículo dele, porque o CSA é um time de uma vitrine imensa aqui em Maceió. Jogadores, comissão técnica que passa pelo CSA, geralmente recebem proposta de clubes até do exteriores. A verdade é essa, o CSA é um grande time e eu espero que o Márcio Fernandes faça um bom trabalho. Apesar que essa base que ele vai manter do Igor Magalhães, eu não sei se é por aí não, mas vamos esperar para ver. Aí. Já que você falou de base, Luiz, eu vou trazer aqui a provável escalação, mas eu acredito que não deva mudar muita coisa não. Uma peça ou outra. Eu vou até citar também no caso de mudança. Depois tu comenta aí em cima, Luiz. Mas na minha provável escalação viria aí o Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, que muito consistente no jogo, né? Ele mantém uma regularidade muito boa. Gosto muito do Felipe Albuquerque. Betão e Islan. Enzo, Camacho, Gustavo Nicola. Aí vem a questão do Luciano Naninho ou Silas, né? Que eu acredito que venha jogar com o Luciano Naninho, Guilherme Cachoeira e o Thiago, né? Thiago Marques. No ataque é mais ou menos isso aí, o time do CSA para hoje, né, Luiz? Raí, eu fiquei nessa dúvida entre o Luciano Naninho, o Brian, não é, Raí? O Brian, certo? E então o Silas. Na minha opinião, eu entraria com o Brian, eu entraria com o Brian aí nesse meio de campo do CSA. Mas é mais ou menos isso daí que ele deve aparecer, com o Luciano Naninho ou Silas aí para manter um pouquinho mais a segurança no meio de campo. Mas 90%, que eu acho que talvez até a hora do jogo possa ter alguma mudança aí nesse meio campo do CSA, mas 90% é isso. E referente ao Felipe Albuquerque, o lateral direito, teve uns jogos aí dele que eu não achei muito interessante a participação dele no jogo, mas ultimamente, Raí, ele vem se comportando bem na lateral do CSA, é uma das pessoas, é um dos atletas que eu vejo aceso em campo, aceso e conversando com a turma e muito bem regular o Felipe Albuquerque. Titular absoluto. Luiz, amanhã a gente vai estar aqui com o Washington, ex-jogador do CSA,
né? O cara que fez o gol aí, que livrou o CSA do rebaixamento, ele ficou de trazer a camisa dele aqui, a camisa do jogo, né? Que ele deu de presente pro pai. É uma camisa histórica para ele também, né? Tem um valor sentimental. E a gente vai bater um papo. Já tá aqui o convite, viu, Luiz? Se quiser participar com a gente aqui, a gente aproveita e fala um pouquinho do jogo, né? Que com certeza vai ser de vitória. Como é que ele tá enxergando esse momento aí, vivendo como ex-atleta. E falar um pouquinho de como foi, né? Aquele jogo lá, tão histórico lá, o CSA se livrou do rebaixamento graças a um gol do Austin. Então ele vai estar com a gente aqui amanhã, a partir das 14 horas, a gente vai estar ao vivo aqui pelo YouTube, né? Acompanha a gente, quem estiver vendo esse vídeo aí, já ativa o sininho das notificações para não perder amanhã um papo exclusivo com o ex-atleta Washington. É isso aí, Raí. Um abraço para o Washington. Amanhã estará aí no estúdio com você, né? Vou fazer o possível para estar também. Desde ontem que a gente combina com ele para vir, mas diante do trabalho, diante deste jogo do CSA que é tão grande, o tempo muito corrido para adequar tudo, ele não conseguiu vir no dia de ontem, ficou para amanhã na quinta-feira, mas será um bom papo com o Washington, né? Nosso ex-jogador aqui do CSA. E ainda tem caldo, viu, Ito? O Washington no CSA ainda faria movimentar um pouquinho ali, viu? É isso aí. Luiz, a gente trouxe a provável escalação, né? Eu queria trazer aqui algum recortezinho aí de complemento de informação. O zagueiro Jackson, que continua fora com problema no pé, seria uma boa, né, cara? A gente, inclusive, contava com a estreia dele contra o Vasco. Depois da saída do Islam, cara, ficou realmente uma lacuna a se preencher na zaga do CSA. E aproveitar também dizer sobre a proposta do Enzo, né? O CSA recebeu uma proposta aí de 3,5 milhões pelo Enzo e mandou uma contra para o Grêmio, né? E estão aí em negociações. Será que abala, Luiz, a questão do desenvolvimento do Enzo no jogo, né? A zaga do CSA falhou muito no último jogo, tá sem o zagueiro Jackson. Será que a gente deve se preocupar muito com a zaga? Como é que tu enxerga aí, mais ou menos, aí essas questões? Porra, e falando sobre o Jackson, que pena, não é? Chegou, se apresentou, treinou e no treinamento sentiu o pé e tá fora. Não estreou ainda pelo clube. Sinceramente, é uma baixa terrível. É muito complicado essa situação, né? Ô Luiz, e o pessoal aí nos grupos de WhatsApp, né? Cita muito aí que talvez ele já tivesse vindo lesionado. Mas o jogador, quando chega, ele passa por uma bateria de exames, né? Será, Luiz? Verdade, Raí, eu não sei te falar, sinceramente, também não vou apontar, né? Mas caberia ao departamento médico do CSA falar, né, para a torcida se o zagueiro tinha algum edema, alguma coisa. Daí compete ao departamento, né, o DM do CSA. Mas até o momento ninguém se pronunciou, aí a torcida fica chiando nesse tititi. Talvez já veio, assim e tal, mas quem pode esclarecer melhor, né, para todo torcedor é o departamento médico do CSA. E é uma baixa muito grande o Jackson, que na minha opinião, como eu falei para todos os nossos ouvintes lá atrás, o Jackson viria sim para ser titular, para botar a camisa de titular e jogar nessa zaga do CSA, mas infelizmente não tem condição de jogo ainda. É uma boa para o CSA que tem a volta do Islam, né? Tem a volta do Islam para hoje, provavelmente. Espero que ele fisicamente possa estar bem em campo, o Islam, que ele ali junto com o Betão mantenha essa regularidade da zaga. Quanto à proposta que o Grêmio fez para o Enzo, do lateral esquerdo do CSA, é um garoto novo, né, de 21 anos de idade ainda. Tanto é que a gente acabamos de falar, veja só a vitrine que é o time do CSA, né, esse imenso clube aqui em Maceió. Aí, portanto, existe uma contraproposta, mas eu acho que ele vai, viu, Raí? O Grêmio, sabemos sim, é um time de uma força financeiramente maior que o CSA, um time de Série A, e fez uma proposta interessante de 3,5 milhões para levar o Enzo. Existe a contraproposta, vamos esperar para ver. Mas eu acho que o Enzo deve sair do CSA, viu, Raí? Eu acho que depois desse jogo contra o Vasco, deve aparecer alguma coisa mais. Vamos esperar o que a diretoria, o que o departamento de futebol do CSA se pronuncia depois. Durante a semana, o treinador do Vasco, Fernando Diniz, Luiz, ele citou, né, que poderia poupar alguns jogadores, mas eu tava olhando em algumas páginas vascaínas,
né? Em algum site também. E sempre que a gente vê aí a provável escalação, tem Léo Jardim, tem Lucas Piton, tem o Verrete, tem o Ryan, tem Tietê. Então o Vasco não vem pra... O Vasco vem com força total, Luiz. Pelo que eu tô vendo aí na movimentação nas redes sociais do lado vascaíno. E até porque exigência da torcida, até o próprio Coutinho vem, né? Até o próprio Coutinho deve aparecer no time do Vasco. Se não de estreia, mas no segundo tempo deve aparecer. O Vasco veio completo. Até porque a torcida exige. O que o Vasco está fazendo para poupar no momento? O Vasco passa por um momento difícil, muito difícil, Raí. Essa semana eu assisti o jogo do Vasco contra o Internacional. O Vasco fez 1-0, certo? Segurou até os acréscimos com muita cera, até que o goleiro, o Léo Jardim, foi expulso. E depois virou aquela polêmica toda lá no Vasco, que o juiz não é médico para saber se o goleiro tinha algum problema ou não. E depois foi feita uma ressonância magnética no goleiro e perceberam que tem realmente uma pancada na coxa esquerda do goleiro. Mas o juiz, por questão de cera, no jogo expulsou o Léo Jardim. Portanto, diante de toda essa cobrança da torcida vascaína, o Vasco veio completo para Maceió. E eu acho que é muito bom, Raí, que o Vasco venha completo assim, porque... Para apanhar com o time completo, Luiz. É um time grande que vem completo, né, para a Copa do Brasil aqui em Maceió. E veja só, esses confrontos diretos entre CSA e Vasco é muito equilibrado. Aí, portanto, é bom que o Vasco jogue completo. Eu acho que é até um incentivo a mais para o time do CSA. Vem, Léo Jardim, fazer ser aqui, você vai comer arroiado. Eu vou trazer os números aí do confronto, Luiz. CSA e Vasco já se enfrentaram 13 vezes por partidas oficiais entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sendo 4 vitórias para cada lado e 5 empate. A única vantagem que o Vasco tem, Luiz, é a questão de saldo de gol, né? Que ficou 21 para o Vasco contra 15 para o CSA, mas como você citou aí, realmente é muito equilibrado, mas a gente vai quebrar essa numeração, esse tabu hoje, e a gente vai passar à frente com uma vitória a mais nesse jogo, Luiz. É jogo muito equilibrado, né? Confrontos muito equilibrados mesmo. Já se enfrentaram essas 13 vezes e durante toda essa trajetória de jogos entre eles, foram 4 vitórias para cada lado, assim como você nos passou, Raí, e 5 empates. É muito equilibrado o jogo entre CSA e Vasco. O Vasco, sim, está na frente pelo saldo de gols, né? Tem 6 gols a mais que o CSA. Mas quem sabe o CSA hoje encaixa o seu futebol, assim como encaixou diante do Grêmio, e vai diminuir essa diferença de gols, não é, Raí? Vamos esperar. Mas é muito equilibrado o confronto, Raí. Galera, lugar de azulino hoje é no Rei Pelé. Cheguem cedo, porque a festa vai estar garantida, mas para quem não for, a transmissão hoje é no Sport TV e no Premier. Eu queria mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores que, né, patrocinam aqui o nosso canal, a JM Telecom, o Anderson Info e a MM Refrigeração, a galera que dá uma moral e acredita aqui no nosso trabalho. Muito obrigado, tamo junto aí. A galera que quiser aderir a prestação de serviço de algum deles, o link de todos estão na descrição. É só dizer que veio através o Papo de Bola, beleza? Aí você vai ganhar um desconto aí. Bacana, Luiz, deixa um recado aí para a torcida azulina, muita energia positiva para hoje e as suas considerações finais, né? Aí é um jogo muito grande, a torcida deve chegar cedo, vai ser uma festa muito bonita, já na chegada do torcedor, será uma festa muito bonita, o corredor que a torcida do CSA vai fazer, todo o incentivo. Estádio Rei Pelé, sinceramente, vai se esgotar, não, é completo, lotação completa hoje, e que o CSA possa desenvolver o seu futebol. E além do futebol, tenha também um pouquinho de sorte, né, para que o jogo possa fluir bem e o CSA possa ganhar esse jogo, sair à frente, que lá no jogo da volta também a torcida do Vasco deverá fazer uma festa muito grande. Eles vão estar de olho em tudo isso, né? E pelo fato da reciprocidade, tudo aquilo que ia acontecer aqui com a torcida do CSA, a torcida do Vasco vai querer fazer no próximo jogo do dia 7 lá no estádio do Vasco. Portanto, a torcida do CSA chega cedo,
né, muita força, muita energia para o time, gritar o tempo inteiro. Isso é um jogo para gritar, para extravasar mesmo e botar o CSA para cima. E vamos ver o Azulão, sim, se Deus quiser, ganhar do Vasco hoje. E eu espero com a diferença, com um bom saldo de gol, viu, Raí? O meu placar, eu vou botar um placar de 3-1 para o jogo do CSA hoje, tu vai ver. E é isso aí, galera. Deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Esse foi o nosso pré-jogo. Amanhã a gente vai trazer aqui o Austin, ex-jogador do CSA, e a gente vai falar muito aí, né, do time em si e desse jogo também, beleza? Então ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Seja membro do canal, cara. Participa aqui com a gente. Você pode, né, tá aqui passando nas nossas lives e apresentar aqui também quando for no estúdio. Quem sabe aí, já pensou amanhã a gente entrevistando o Austin e um inscrito com a gente aqui poder entrevistar, fazer algumas perguntas também, como ia ser bacana, né? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Luiz, obrigado, viu? Valeu, um abraço, Raí. Tamo junto. Valeu.